Se a gente for olhar o cenário de Brasil, a segunda principal espécie hoje, em termos de abrangência, em termos de área, é o capim-pé de galinha. Superou inclusive a buva nos últimos anos. Esse é mais um episódio da nossa Missão Mais Soja, controle absoluto em parceria com a Sumitomo Chemical Zetamax Evo, o novo padrão de controle de plantas daninhas. Tudo sobre o manejo de plantas daninhas, novas tecnologias, mecanismos de ação, controle e as principais espécies. A dinâmica de plantas daninhas no ambiente produtivo, ela é bem diversificada e ao longo do tempo ocorrem processos de seleção de uma espécie ou de outra, dependendo da estratégia que a gente utiliza de controle. E uma dessas espécies que a gente tem observado um crescente nos últimos anos é o capim-pé de galinha, né? Essa espécie é uma espécie antiga, a gente já tem relatos da ocorrência dela em diferentes regiões produtoras de grãos, mas a gente tem observado nos últimos anos uma evolução dela. Se a gente for olhar o cenário de Brasil, a segunda principal espécie hoje, em termos de abrangência, em termos de área, é o capim-pé de galinha. Superou inclusive a buva nos últimos anos. Por que isso aconteceu? Porque é uma espécie que apresenta uma variabilidade muito grande e uma adaptabilidade também grande ao sistema produtivo. É uma planta que pode perenizar na área, e essa perenização ela acaba dificultando o controle, a planta cresce muito e a dificuldade maior de controle. E nós temos também uma carência em termos de herbicidas para essas espécies de folha estreita, como é o caso do capim-pé de galinha. Nós temos basicamente 3 herbicidas ou 3 grupos químicos para controle dessa espécie. O próprio mecanismo EPS-PS do glifosato e 2 grupos químicos associados aos inibidores da CCase, que é o caso dos FOP e dos DIN, né? São grupos químicos que tradicionalmente foram utilizados para controle dessa espécie. O que aconteceu nos últimos anos? Ocorreram seleções de biótipos resistentes dessa população, onde nós temos hoje populações, principalmente do Mato Grosso do Sul, resistentes a glifosato, resistente, por exemplo, ao cletodin e o próprio aloxifop. Então isso restringe bastante as alternativas de controle. Então esta é uma constatação. A partir daí, o que a gente pode fazer? No caso das estratégias de manejo, elas devem envolver, por exemplo, a utilização de outros mecanismos. Na pós-emergência da soja, eu tenho poucos mecanismos eficientes para controlar, além desses que a gente comentou anteriormente. O mecanismo que a gente pode trabalhar é o associado ao glufosinato, mas depende muito do tamanho da planta. Eu vou conseguir ter um controle com glufosinato, doses mais altas em cultivares tolerantes a ele, na medida em que eu trabalhar, por exemplo, com plantas jovens, 2, 4 folhas antes do primeiro perfilho. No momento que a planta cresce mais, eu tenho uma dificuldade maior. Para eu ter plantas no estágio adequado para usar esse herbicida, eu tenho que trabalhar com herbicidas de solo, herbicidas pré-emergentes, que atuem na sementeira. E aí nós temos uma quantidade de herbicidas um pouco maior. Nós temos herbicidas inibidores de ácidos graxos de cadeia longa, por exemplo, S-metolacloro, piroxasulfona. Nós temos a própria trifluralina, né, como um mecanismo diferente aí, que também pode ser trabalhado dentro dessa condição de pré-emergência. O grande problema do manejo dessa espécie está, obviamente, na falta de mecanismos, mas também no fato de que, em sobrando na soja, a planta tende a se desenvolver e quando eu vou colher a cultura, ela está em um estágio muito desenvolvido. E eu corto ela, e a tendência dela é rebrotar na sequência. Quando eu tenho janelas ou espaço entre a colheita e o plantio da próxima cultura, é uma bela oportunidade para eu fazer um bom manejo, ou seja, trabalhar com combinação de herbicidas para pegar essa planta no início do rebrote. O problema é que em muitas situações nós temos sistemas produtivos onde eu colho a soja e logo planto o milho. Então ela vai sobrar dentro do milho, e aí passa a ser uma dificuldade maior de controle, porque quando eu vou colher o milho lá no maio, junho, no caso do milho safrinha, eu tenho uma planta fora de estágio, uma planta já muito desenvolvida e também coincidindo com o período de estresse hídrico. Então essa é a grande dificuldade que a gente tem. Vai chegar o momento que nós vamos ter que optar em atrasar plantio de milho ou não plantar milho numa determinada situação para poder eliminar esse conjunto de plantas dentro do sistema. O que nós temos em novas perspectivas de herbicidas?
virão produtos novos no mercado que nos ajudarão ao controle dessa espécie. Nós temos um herbicida inibidor da CCase que estará no mercado provavelmente daqui a 3 anos, que trará uma alternativa de controle dentro da soja. Da mesma forma, nós teremos herbicidas para usar no pré-plantio da cultura ou na fase inicial de dessecação, aí onde nós teremos também herbicidas com mecanização diferente para poder nos ajudar no controle. Atualmente, as ferramentas que nós temos para controle dessa espécie envolvem necessariamente a utilização de pré-emergente e a complementação com herbicidas pós-emergentes com plantas em início de desenvolvimento.